Eu decidi hoje parar para pensar sobre um fato que ele ocorre, eu diria que dá para prever os fatos que ocorrem. É tu viajar para os Estados Unidos 10 anos antes e 10 anos depois, aquela mesma tendência, aquela mesma forma de economia que está ocorrendo nos Estados Unidos vai começar a ocorrer no Brasil. 10 anos depois. Eu vou contar uma história aqui para vocês. Se vocês gostarem dessa história, se inscrevam no canal, né? Comentem aqui novas histórias de vida ou relacionados à economia que vocês querem estar escutando. Mas essa história é muito interessante. Em 2017 para 2018, 2017, 2018, eu viajei para os Estados Unidos. A gente está em 2026, ano que vem 2027, dali 10 anos. É certo, é batata. Eu contei e já fiz inúmeros questionamentos, né? Inúmeras, como eu poderia dizer, inúmeros testes e comecei a notar que realmente o que ocorre 10 anos lá demora 10 anos para começar a acontecer aqui. E um fato interessante que eu notei lá era referente a tendências econômicas, tá? E o que eu queria dizer com tendências econômicas? Por exemplo, o pessoal estava começando, uma delas, né? O pessoal estava começando a acreditar mais em carro elétrico, tá? Então tu via o pessoal nas ruas dirigindo mais Tesla, né? Porque lá o Tesla é mais difundido, aqui no Brasil não tanto, mais BYD por causa do custo, né? Mas lá o Tesla se torna barato porque dá para tu alugar, enfim, para comprar é barato, o custo também se torna mais acessível para eles, mas eu vi o pessoal aderindo, passando aquela evolução de começar a acreditar no elétrico. E isso está começando a acontecer agora, né? 2026, 2027, o que já ocorria lá em 2016, 2017, o pessoal começar a aderir carro elétrico, confiar, acreditar, comprar mais, andar mais, é o que está acontecendo, começando a acontecer agora em 2016, 26 para 27 no Brasil. Então essa é apenas uma tendência, digamos assim, econômica que ocorreu lá e que 10 anos depois começa aqui. Tá? Então, se tu pegar essas pequenas tendências econômicas, de marca, de estilo de comportamento, tu vai entender que 10 anos é o que demora para chegar aqui. Por quê? E por que chega aqui? Por que é certo que chega aqui? As tendências que ocorrem lá. O Brasil é muito influenciado pela cultura americana, né? A gente usa tênis da Nike, come no McDonald's, toma Coca-Cola, filmes americanos, séries americanas, enfim, a gente é muito influenciado por essa cultura, né? Roupas de marcas americanas. E, e se tu começa a notar uma tendência que ocorre lá, demora para chegar aqui, porque a gente está num país da América do Sul, enfim, que a maioria das pessoas não tem tanta condição e tal, né? Mas as tendências de lá, aos poucos, elas começam a chegar para cá, né? E a moral desse vídeo, a ideia que eu queria passar para vocês, que é a tendência mais incrível assim que eu comecei a notar lá, que eu pensei isso vai acontecer no Brasil em 10 anos e realmente é o que está acontecendo, tá? São as grandes marcas engolindo as pequenas. Então, o que eu quero dizer? Antes, né, anos 90, vamos botar, tu ia para os Estados Unidos, eu não cheguei na época, mas eu pesquiso muito, eu entendi que era assim. Tinha mini mercados, tinha mini lanchonetes, hamburguerias, tinha mais coisas pequenas locais, como aqui tem a carrocinha de hot dog do seu João, lá também tinha mais disso, né? Em 2017, quando eu fui, eu comecei a notar, 10 anos atrás, que as grandes marcas engoliam as pequenas. Então, rede de entrega era só Amazon, por exemplo, hamburgueria McDonald's, rede de carro, não sei, uma rede de carro grande lá que engolia as menores, então já não tinha mais tantas garagens menores sem nome. Então o que eu quero dizer é que as grandes marcas elas começaram a meio que engolir as pequenas nos Estados Unidos. Então tu não via muito mais redes
pequenas que não fossem conhecidas, né? Ou eram super gigantes que estavam dominando tudo, comprando tudo, tomando espaço, porque as pequenas não conseguem competir por local, por localização, né? As grandes têm as melhores localizações, conseguem os melhores fornecedores com os melhores preços, têm mais nome, são vistas globalmente quando vai um turista, né? Ele quer comer no McDonald's porque se sente seguro de comer aí, porque é uma rede mundial. Então, era o que eu notava, assim, 10 anos atrás nos Estados Unidos, que as grandes começavam aos poucos a engolir as menores e quase tu não via mais diversidade de pequenos negócios nas ruas. E isso agora, a gente se encaminhando aí para 2027, 10 anos depois, é uma tendência que eu falei, cara, isso 10 anos depois vai começar a acontecer no Brasil. Porque se tu parar para pensar, 10 anos atrás aqui no Brasil ainda tu via muito tipo de hamburgueria de tudo que é tipo, a maioria hoje faliu, né? Tu ainda vê muitos negócios pequenos no Brasil, né? É um sistema econômico ainda um pouco diferente. Mas aos poucos, as marcas grandes estão dominando aqui também. Então tu vai ver entrega. Hoje em dia é quase só Mercado Livre. O Mercado Livre meio que dominou ali a questão de entrega, né? Hamburgueria que tinha, sei lá, 200 na tua cidade, hoje em dia talvez não sobreviveu 50. Entendeu o que eu quero dizer? A questão é que as grandes, elas lutam, buscam os melhores lugares, elas buscam os melhores fornecedores, os melhores tempos, os melhores preços e com isso, né, elas vão se tornando cada vez maiores e com isso, consequentemente, não que é uma meta delas, mas consequentemente elas vão engolindo os negócios pequenos, né? Então isso é uma tendência que eu comecei a ver lá e agora 10 anos depois está se tornando realidade no Brasil. É só você parar e olhar e ver. As coisas pequenas já não estão mais dando certo. É 5 anos para quebrar aqui no Brasil. E aí, quando tu monta algo que já é consolidado, café, por exemplo, lá quase cafeteria era quase só Starbucks. Aqui, quanto cafezinho que está tentando abrir, mais 1 ano, 2 anos depois fecha? Porque não tem nome, não aguenta, não tem local bom, não tem fornecedor bom para competir, né, com uma empresa que tem uma margem de lucro enorme como Starbucks, né? E aí o que o americano faz? O americano é muito investidor de bolsa. Ele pega essas empresas que já estão boas e começa a investir todo o dinheiro do trabalho dele nessas empresas. Starbucks, McDonald's, Coca-Cola, Nike, elas vão ficando cada vez maiores, botando cada vez mais lojas no mercado, nas ruas, e isso vai dificultando cada vez mais para o pequeno empresário que tem uma marquinha pequena. Então isso é uma tendência nos Estados Unidos, veio para cá, e assim, a melhor forma de tu ganhar dinheiro, né, de tu talvez ter uma sacada boa para fazer dinheiro no Brasil é viajando para os Estados Unidos, pegando as tendências lá, fica 1 mês por lá, meio mês, que seja uma semana. Começa a observar tendências lá. O que está acontecendo lá é tiro e queda. 10 anos depois vai começar a acontecer no Brasil, que foi esse caso dos pequenos negócios falindo e os grandes meio que comendo tudo. Então esse é um vídeo de reflexão econômica assim que eu queria deixar para vocês, que eu fiquei com vontade de gravar para vocês. Se vocês sentem que isso está acontecendo no Brasil, deixa um comentário aqui que eu quero saber também qual é a opinião de vocês. E até o próximo vídeo. Fui!